Então, gente, vamos lá. Vamos fazer aqui um pequeno resumo de como é o funcionamento do material genético, ou seja, nós já vimos que o DNA ele guarda informação genética para que a célula produza as suas proteínas. Então, a gente vai ver em linhas gerais como é que isso acontece, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Esse material aqui vou deixar lá na plataforma também para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, relembrando que o material genético, ou seja, o DNA, ele fica dentro do núcleo da célula. E dessa forma, a gente precisa ter uma maneira de deixar essa informação disponível fora do núcleo, que é onde a célula sintetiza as proteínas. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o núcleo, né, o material genético está aqui dentro, né, a cromatina, que é essa mistura de DNA com RNA, e no DNA está a informação. Só que as proteínas serão sintetizadas aqui fora, nos ribossomos. Aqueles estão presos ao retículo endoplasmático, então ele fica retículo endoplasmático rugoso ou granular. E tem também ribossomos que ficam soltos aqui. Então, de qualquer forma, essa informação, essa receita, né, de como é sintetizada a proteína, ela tem que sair aqui do núcleo e vir aqui para onde estão os ribossomos. Só que o DNA ele não faz isso, é uma molécula muito longa, né, está associado com proteínas, ela forma um cromossomo inteiro, não tem como ela sair desse núcleo para ser lido aqui do lado de fora. Então, há necessidade de pegar essa informação, colocá-la numa molécula provisória, né, uma molécula que vai servir como um transportador dessa informação. É pegar a mensagem, essa informação de como é sintetizada a proteína, ou seja, quais os aminoácidos, na ordem correta, tá? E isso vai ser trazido aqui para fora do núcleo. Então, o que é chamado, né, dogma central da biologia nada mais é do que a explicação de como que isso acontece. Então, a informação genética está no DNA, ela é transcrita para uma molécula semelhante, que é a do RNA mensageiro. Então, eles usam a mesma linguagem, tá? Que é de ácidos nucleicos, ordem de bases nitrogenadas. Só que depois essa informação vai ser traduzida numa linguagem diferente, que é a linguagem da proteína, que ela é feita de aminoácidos. Então, a gente tem uma sequência de aminoácidos aqui. Então, o dogma central diz que o DNA contém informação que é transferida para uma molécula de RNA mensageiro através da transcrição e da tradução deste é produzida uma proteína. Então, a transcrição é a síntese de RNA e a tradução é a síntese de proteína. Lembrando que síntese significa a produção de moléculas. De uma forma bem resumida, a gente vai ver como ocorre esse processo de transcrição. Então, eu preciso fazer a leitura de um dos filamentos da molécula de DNA. Essa síntese, né, do RNA mensageiro vai ser feito principalmente por uma enzima chamada de RNA polimerase, aqui representada por esse balão cinza aqui. A molécula de DNA está aqui dentro em azul, uma parte aqui já está separada, né, a dupla fita. Então, a cadeia de DNA já está sendo representada aqui por essas duas fitas. E aqui em rosa está sendo mostrada a síntese do RNA mensageiro. Então, notem que um dos filamentos, qual dos filamentos? Esse que está indo de 3 para 5, ele vai servir de molde para a síntese do RNA mensageiro. Essa síntese ocorre de 5 para 3, e após ficar pronto, esse RNA mensageiro ele tem a mesma sequência de bases do filamento 5'3 do DNA, que é o filamento codificante, aquele que tem, né, a informação genética que vai ser usada
na síntese da proteína. Então, usando o filamento de 3 para 5, a célula produz um RNA mensageiro exatamente com a sequência de bases do filamento de DNA de 5 para 3. Com uma diferença, tá? A gente, no vídeo anterior, mostramos que existe uma diferença na constituição das bases entre o DNA e o RNA. Então, a timina, ela só existe no DNA e no RNA ela é trocada por uracila. Então, é uma base diferente que substitui a timina. Então, olha como vai ser feito aqui. A leitura vai ser sendo feita nessa direção desta seta aqui. Se tiver uma timina na molécula de DNA, vai ser colocada uma adenina no RNA mensageiro. Se tiver adenina, vai ser colocada uracila. Se tiver guanina, vai ser colocada citosina e assim sucessivamente. Então, através do sistema de bases que se complementam, a molécula de RNA mensageiro vai sendo produzida. Então, no processo de transcrição, a enzima RNA polimerase constrói uma molécula de RNA lendo a fita de 3' para 5' do DNA e colocando no RNA em construção nucleotídeos com as bases complementares. Deixei isso aqui escritinho para vocês. Então, a transcrição. A enzima RNA polimerase constrói uma molécula de RNA lendo a fita de 3' para 5 do DNA e colocando no RNA em construção nucleotídeos com as bases complementares. Se na fita de 3' para 5 do DNA existe a adenina, no RNA ela coloca a uracila. Se for timina, coloca a adenina. Se for citosina, coloca a guanina. E, por fim, se for guanina, vai colocar citosina. Ao final, temos uma molécula de RNA com a mesma sequência de bases da fita de 5' para 3 do DNA. Tem aqui um videozinho, né, que mostra o processo de transcrição, vou passar ele para vocês. Então, aqui mostra, inicialmente, o maquinário, né, que vai ser usado para essa síntese do RNA mensageiro. A RNA polimerase está aqui, né, nessa posição, mas existem outras proteínas e outras substâncias formando esse complexo aqui. Mas o que interessa para a gente é essa partezinha daqui. Então, vai ampliar aqui, mostrando a separação da dupla fita do DNA, que é chamado de bolha de transcrição. Os nucleotídeos de RNA vão sendo colocados na posição correta, né, fazendo a complementação das bases. Então, é feita a leitura da base que existe aqui no DNA e é colocado o nucleotídeo com a base complementar a ele. É feita a ligação fosfodiéster aqui entre os nucleotídeos, ó, de novo a ligação fosfodiéster. E aí vai tendo, né, o elongamento dessa fita. Então, ela vai crescendo, né, até chegar ao ponto aqui onde termina o gene. Então, a gente tem ali o RNA que está nascendo, né? E aí é isso. Então, é sempre feita a leitura de um dos filamentos, a gente já viu que o filamento de 3 para 5, para construir a molécula de RNA mensageiro de 5 para 3. Aqui eu coloquei as principais etapas, né, printadas aqui para vocês verem depois. Depois, esse RNA mensageiro vai ser traduzido, ou seja, vai ser lido pelo ribossomo para que seja sintetizada a proteína. Então, aqui está a representação desse RNA de 5 para 3, ou seja, a leitura dele é feita nesse sentido, a informação genética está escrita nesse sentido, de 5 para 3.
A leitura dele é feita numa sequência de 3 bases, ou seja, a cada 3 bases nitrogenadas, isso tem um significado. Então, as bases, elas não têm o significado individual. O significado delas é num conjunto de 3, que a gente vai chamar de códon. Então, o códon é essa trinca de bases, essa sequência de 3 bases que tem um significado. Existe um total de 64 códons, tá? Um códon desses é chamado de códon de início, porque ele marca o início do processo de tradução. Antes desse códon de início, existe ali uma parte do RNA mensageiro que a gente chama de região não traduzida, é uma UTR, tá? Uma sigla que veio do inglês. Então, é região não traduzida nessa extremidade 5' aqui. Aí chega esse códon A, o G, então uma adenina, uma uracila e uma guanina, nessa ordem, marca o início do processo de tradução. Porque aí vem o primeiro aminoácido para ser colocado, que é a metionina. Então, em seres humanos é uma metionina mesmo, ela não tem nenhuma modificação, como acontece em micro-organismos, tá? Então, o primeiro aminoácido colocado em qualquer proteína é sempre a metionina, mesmo que depois ela seja removida por algum processo, né, de posterior, mas no momento da síntese sempre ela será o primeiro aminoácido. Então, após essa metionina, é estabelecido o quadro de leitura e a cada 3 códons vem um RNA transportador trazendo um aminoácido específico que será colocado na ordem aqui. Então, aqui não está mostrando o A, o G, né, que estaria aqui antes, mas mostra o segundo códon, que é o CG, e que foi colocado, então, o aminoácido serina, o próximo códon, CUA, onde foi colocado, então, o aminoácido leucina, a AG, foi colocado o aminoácido lisina, agora esse códon aqui, CGU, veio aqui o RNA transportador trazendo a arginina e através da complementação das bases, estão vendo aqui ó, o códon do RNA mensageiro é CGU, mas no RNA transportador existe um anticódon, é uma trinca de bases que combina exatamente, que complementa exatamente as bases do códon. Então, C com G, G com C e U com A. Então, é dessa forma que ele sabe que é a vez dele, ele sabe que é ele que tem que se encaixar ali, trazendo o seu aminoácido colado aqui na outra ponta. Então, os aminoácidos vão sendo, né, unidos, aqui é uma ligação peptídica, né, entre eles, e a cadeia vai crescendo, né, a cadeia polipeptídica vai crescendo com a introdução de novos aminoácidos, tá? Isso tudo aqui está acontecendo no ribossomo, tá? Então, aqui eu especifiquei aqui que o códon é a trinca de bases do RNA mensageiro e o anticódon é a trinca de bases do RNA transportador, mas que complementa um códon. Então, descrevi todo o processo aqui. Então, no processo de tradução, os códons do RNA mensageiro vão sendo identificados pelo RNA transportador através dos seus anticódons, trinca de bases que complementam as bases dos códons. E os aminoácidos vão sendo unidos. A leitura do RNA mensageiro ocorre no sentido 5'3". Existe um códon que marca o início da tradução, que é A ou G, e 3 códons que determinam o final, que pode ser UAA, UAG ou UGA, um desses aqui. Então, ele aparece quando você estabelece o quadro de leitura a partir de A ou G, a cada 3 bases, até chegar num códon de pare, que é um desses 3 aqui. Quando o A ou G aparece pela primeira vez no RNA mensageiro, começa a síntese da proteína com o aminoácido metionina. A partir deste códon, é feita a leitura das trincas de bases até que apareça um códon finalizador e nenhum aminoácido é adicionado, interrompendo a síntese da proteína. Ficou um S a mais aqui, tá? Tem um pequeno problema aqui com o plural, mas dá para entender.
né? Aqui, a representação do código genético. Então, assim, esse termo código genético, às vezes ele é usado de uma forma incorreta. As pessoas se referem ao código genético como se fosse o material genético delas. Ao meu código genético, o código genético do fulano, não existe isso. O código é o código, ele existe, é uma maneira de estar colocada ali a informação. É como se a gente tivesse aqui um dicionário na nossa frente, dizendo, olha, o UCU significa serina, tá? CCU significa prolina. Isso é o código genético. O que cada pessoa tem é o seu próprio material genético, é o seu genoma, o conjunto de todos os seus genes, com toda a sua informação, que vai ser lido e traduzido usando o código genético, que é universal, que é igual para todos os seres vivos, com pequenas alterações. Então, como é que a gente usa, né? Como é que a gente consegue ler esse quadro do código genético? Estão vendo que existe aqui, ó, primeira base, segunda base e aqui a terceira base. A primeira base, ela está dividida aqui na horizontal. Então, todos os códons que iniciam, né, que tem a primeira base uracila, estão colocados aqui nessa linha. Todos os códons cuja primeira base é citosina estão aqui nessa linha. Todos cuja primeira base é adenina estão aqui. E todos que começam com guanina estão aqui. Segunda base, isso quer dizer que todos os códons que têm uracila como segunda base estão nesta coluna. Aqui, todos que têm citosina como segunda base, todos que têm adenina como segunda e todos que têm guanina como segunda base. E aí, a terceira base, é só olhar dentro desse quadrado aqui que a gente vai achar, o UCAG, tá? Então, por exemplo, eu quero procurar qual é o aminoácido que será colocado lá na minha proteína se o códon for UCA. Então, U, primeira base U. Segunda base, C. Então, U com C, eu sei que ele vai estar aqui. O CA, já achei ele aqui, ó, aminoácido serina. Então, é assim uma forma bem simples. Eu só tenho que casar a primeira com a segunda base, eu vou achar a posição dele dentro de um quadrado desses aqui, e é só procurar, né, qual a base última que a gente quer. Aqui estão representados também o A, o G, que é o códon de início, que sempre codifica o mesmo aminoácido, que é a metionina, e aqui também estão os códons de finalização, o AA, o AG e o GA. Todos os outros codificam aminoácidos com vários, eu chamo de sinônimos, né? São vários códons simbolizando o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, eu vejo aqui, ó, ACU, ACC, ACA e ACG, todos codificam o mesmo aminoácido, que é treonina. Esses todos aqui codificam glicina. Esses todos aqui, alanina. Então, assim, percebe-se que a última base não tem muita importância. A última base tanto faz para a maior parte deles, qual seja, não importa, sempre será o mesmo aminoácido colocado ali. Ou às vezes duas a duas, por exemplo, uracila ou citosina, tanto faz, vai ser colocada histidina. Então, o mais importante é a primeira e a segunda base para a maioria deles. Tá? Para a maioria deles, o importante é a primeira e a segunda. O código genético, ele é um quadro, né, com todos os códons e o seu significado como aminoácido ou códon de início ou códon finalizador. Então, o quadro do código genético mostra todas as combinações de 3 bases que podem estar presentes no RNA mensageiro, por isso a presença das uracilas. Cada códon significa um determinado aminoácido. Existem vários códons determinando um mesmo aminoácido. Disse que o código genético é degenerado por conta disso.
ele é universal, ou seja, é o mesmo para todos os seres vivos. E aqui um videozinho mostrando como que se dá esse processo de tradução, mostrando ali o ribossomo posicionado, o RNA mensageiro, e o RNA transportador trazendo os aminoácidos. Então, aqui, ó, a UG, representado aqui, o primeiro códon, a ligação da parte menor, né, do ribossomo, ele tem sempre duas partes. O primeiro aminoácido já colocado aqui, que é a metionina, aqui mostrando, né, como que é feito esse posicionamento. Então, existe no RNA mensageiro uma sequência Shine-Dalgarno, que se conecta exatamente com um dos RNAs do ribossomo, que é o 16, tá? Então, há essa ligação aqui, o primeiro aminoácido já foi colocado aqui, metionina. A estrutura maior do ribossomo, ela tem local para a colocação de encaixe, né, de dois RNAs transportadores com seus respectivos aminoácidos, que ficam ali bem próximos um do outro, é feita então a ligação peptídica entre eles. Então, basicamente isso, esse ribossomo vai escorregando ali, fazendo essa leitura, começando na ponta 5, indo em direção à ponta 3, todos os códons vão sendo lidos sem nenhum salto, sem pular nenhum. A gente já viu que existem os introns e os exons. Quando chega nesse momento aqui, não existe mais intron, só os exons estão representados aqui no RNA mensageiro pronto, tá? Então, não há nenhum salto, nenhuma base é pulada, nenhum códon é pulado aqui. Até que aparece aqui, ó, um códon finalizador. Vem uma substância de desligamento, né, que não é nenhum aminoácido novo, não é nada disso, e todo mundo se separa aqui, vai cada um para o seu canto. O RNA mensageiro, agora, ele pode ser lido várias vezes, tá? Não é assim, um RNA mensageiro é lido só uma vez e faz uma proteína só. Ele vai ser lido uma sequência de vezes, tá? Para que sejam produzidas várias cópias dessa mesma proteína. Aqui eu coloquei, né, os pontos principais, né, dessas etapas. Era muita coisa, eu coloquei, né, em vários quadros. E aqui mostrando como é feita a ligação peptídica de uma forma simplificada, né? A ligação que é feita entre os aminoácidos para formar essa cadeia polipeptídica, essa cadeia de aminoácidos. Vai mostrar no detalhezinho aqui a ligação que é feita entre a carboxila do primeiro e o grupamento amino do segundo. Aqui sobra uma molécula de água, tá? Os elementos são removidos daqui e formam uma molécula de água, que não foi mostrada aqui. Para finalizar, né, faz parte desse estudo do fluxo da informação gênica, como é que a informação ela é copiada também. Não só para você fazer a proteína, mas quando você quer fazer uma cópia do DNA antes da célula se dividir. Como é que isso é feito também, tá? Então, o nome desse processo é replicação. A replicação do DNA ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo, lembrando que nós temos no DNA uma fita dupla, tá? São dois filamentos. A cópia é feita nos dois sentidos ao mesmo tempo, dos dois lados da fita ao mesmo tempo. Então, a gente está vendo aqui que ela vai desenrolando, existe uma bolha, né, de replicação. Isso não acontece na extremidade, tá? Aqui está mostrando na extremidade, mas imagina que continua para cá, como se fosse assim, uma bolha se abrindo ali no meio. O DNA ele vai se desenrolando, tem um maquinário aqui com enzimas e proteínas, uma série de estruturas aqui que vão mantendo essa bolha aberta, que vai desenrolando aqui o DNA nessa forquilha, né, chamada forquilha de replicação. E aqui a DNA polimerase vai construindo os dois novos filamentos, sempre no sentido de 5 para 3, ou seja, essa enzima ela tem uma limitação, ela só consegue fazer a leitura do filamento molde, né, da molécula original, molécula mãe de DNA,
que está ali de 5 para 3, e ela vai construindo o filamento novo de 5 para 3, ou seja, ela lê o filamento de 3 para 5 e ela constrói o filamento de 5 para 3. Então, isso causa um certo problema, porque os dois filamentos têm sentidos contrários, né? As fitas são antiparalelas, uma está indo para cá, a outra está vindo para o outro lado. Então, a replicação do DNA ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo, nas chamadas bolhas de replicação, formadas pela separação da dupla hélice só naquele ponto. A enzima responsável por colocar os novos nucleotídeos é a DNA polimerase. No filamento com sentido 5 para 3, a replicação é contínua, sem interrupção, enquanto no sentido contrário, de 3 para 5, a replicação ocorre em pequenos pedaços, chamados fragmentos de Okazaki. Okazaki foi pesquisador que descobriu, né, que um dos filamentos era sintetizado de forma descontínua, né, em partes, e foi dado, então, para esses pedaços de DNA, de fragmentos de Okazaki, que depois eles precisam ser unidos. Então, a enzima DNA ligase une esses fragmentos para deixar a fita inteira, né, a fita completa. Então, um dos filamentos vai sendo sintetizado de forma contínua, e o outro filamento vai sendo sintetizado aos poucos, de forma descontínua, mas depois cada fragmento desse é unido por uma enzima chamada ligase. Antes da síntese do DNA propriamente dito, a enzima primase sintetiza o primer ou iniciador, que é um trecho de RNA necessário para criar uma ponta 3' ali com uma hidroxila, onde irá se ligar o novo nucleotídeo de DNA. Esse primer, ele é posteriormente removido e o espaço é ocupado por nucleotídeos de DNA. Isso tudo é feito por uma outra DNA polimerase específica. Então, assim, para a gente fazer uma cópia completa do DNA, a gente precisa de várias enzimas, de várias proteínas, tá bom? Essa replicação, né, ela é chamada de semiconservativa. Por quê? Alguns experimentos mostraram que a fita antiga do DNA, que serviu de molde para a síntese da nova, os dois fragmentos dela se separam e eles passam a fazer parte da molécula nova. Então, as novas moléculas de DNA, na verdade, não são totalmente novas. Elas guardam um filamento antigo, que era da molécula original, e apenas o outro filamento é novo, recém-sintetizado. Então, a síntese de DNA ela é dita semiconservativa, porque cada molécula nova de DNA não é completamente nova. Ela possui um filamento novo, recém-sintetizado, e um filamento antigo, que pertencia à molécula original. A célula só pode sintetizar DNA se tiver uma molécula de DNA para servir de molde, ou seja, ela só faz cópia. Ela não cria uma molécula de DNA a partir do nada. Isso hoje a gente consegue fazer, né, em laboratório, mas a célula não. Ela precisa de um DNA pronto, existente, para que ele se autocopie, na verdade. Então, tem um videozinho aqui que mostra esse processo de replicação, né, como é que os nucleotídeos vão sendo colocados. Então, aqui a DNA polimerase, a fita de molde, né, de DNA, aqui o primer, que foi produzido inicialmente, tá? Então, é primeiro necessário produzir esse primer, que é feito de RNA, tá? São nucleotídeos de RNA, para fornecer uma estrutura de base aonde os nucleotídeos vão ser adicionados pela enzima DNA polimerase. Tem que ter já essa hidroxila livre aqui, para que o novo nucleotídeo se una aqui, a ligação fosfodiéster seja feita aqui, exatamente nessa posição.
Então, a junção aqui é feita por pontes de hidrogênio, estão vendo? Ó, guanina com citosina através de 3 pontes de hidrogênio, timina com adenina através de 2 pontes de hidrogênio. Então, a enzima ela só consegue adicionar novos nucleotídeos se já tiver uma pontinha ali anterior. Eu vou até passar de novo, porque isso foi muito rapidinho. Então, tá aqui, ó, a DNA polimerase, a primase já veio, construiu o primer, e aí agora, através da leitura desse filamento molde aqui, a enzima vai colocando o nucleotídeo correto através da complementação das bases, C com G e A com T. Então, aqui ela vai trazer, ali evidenciando a hidroxila na ponta 3. Vem o nucleotídeo, inicialmente ele tem 3 fosfatos, apenas um fosfato vai ficar fazendo parte da molécula, os outros 2 são liberados. E assim a molécula vai crescendo, e depois esse primer precisa ser removido por uma outra DNA polimerase, que vai tirar esses nucleotídeos e acrescentar os nucleotídeos corretos, né, de DNA. Aqui eu coloquei as principais partes, né, o passo a passo, na forma de figuras. E esse último vídeo aqui, ele tenta explicar como que as duas fitas, né, os 2 filamentos, são sintetizados simultaneamente, sendo que cada um vai para um sentido contrário e a enzima só sabe fazer a síntese em um dos sentidos. Então, isso aqui é uma hipótese de como que isso é feito. Então, aqui mostrando a fita contínua e a descontínua. A DNA polimerase, ela tendo 2 subunidades, né, 2 partes, que podem fazer essa síntese. É como se ela fosse um dímero, né, ela tivesse 2 partes. E aí a gente tem um dos filamentos que vai sendo sintetizado primeiro, né, na frente. Cria-se esse espaço aqui que vocês estão vendo. E aí a outra parte da enzima vai sintetizando agora de dentro para fora, como se estivesse no sentido contrário. Essa parte vermelhinha são os primers, sempre tem que ter o primer antes. Então, o fragmento de Okazaki é sintetizado até encontrar aquele que já existia antes. Essa ligação aqui vai ser feita pela ligase, mas tem que haver a remoção do primer, lembrando disso. Então, é sempre assim, a gente tem uma fita, como se fosse uma fita líder, e uma fita que vem atrasada, tá? Ela vem depois, para que as duas possam ser sintetizadas ao mesmo tempo, uma no sentido correto, a outra como se estivesse vindo de trás para frente ali. E aí, de tempos em tempos, tem que parar, se desconectar, um novo primer é sintetizado e assim vai continuando. Então, essa bolha, né, de replicação, ela vai crescendo sempre nesse sentido. E aí era isso, gente, assim, bem resumidamente, tá? Para que vocês tenham essas informações. Qualquer dúvida depois, gente, nós vamos, durante a aula, né, síncrona, né? Eu ia falar presencial, mas a gente não está presencial, né? Mas ao vivo ali, pelo menos, né? Na nossa live, a gente tira as dúvidas aí que vocês tiverem, tá bom? Então, gente, beijinho, bons estudos. Tchau, tchau.